Então, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal Folha Diretiva. Hoje eu estou aqui com a nutricionista Érica Volski e a gente vai falar um pouquinho sobre jejum intermitente, jejum na quaresma e vamos conversando aí sobre novos hábitos. Boa tarde, Érica. Boa tarde, prazer, Stephanie. Me chamo Érica, sou nutricionista formada pela Unicentro e estamos aí para tirar as dúvidas que vêm. Então, Érica, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa diferença do jejum que a gente tem na quaresma, né, que é um jejum aí mais espiritual, e sobre o jejum intermitente. O que eles têm a ver, se eles são muito diferentes? Então, o jejum intermitente, ele é uma modalidade de dieta, né? É mais uma forma, uma estratégia para perda de peso, né? Então, bem diferente do que o jejum na quaresma. O jejum na quaresma é mais focado realmente nessa espiritualidade, em retirar alguns alimentos, de repente, que a gente é muito apegado, né? E que a gente tem vontade de consumir. Já o jejum intermitente se baseia em a gente ficar várias horas sem comer, né? E isso pode ser benéfico ou maléfico, né? Temos várias suposições. Por quê? Porque se a gente fica muito tempo sem comer, dependendo do organismo, não vai fazer bem. Então, não é para todo mundo esse jejum. E já o jejum na quaresma, a gente faz por vontade própria, porque a gente quer, né, entrar em contato ali com a nossa espiritualidade, que a gente deseja realmente ter esse contato. Já o jejum intermitente, você fica sem comer, né? E também vai de cada jejum, do que a pessoa vai escolher para fazer o jejum espiritual dela. Realmente diferente do jejum em forma de dieta. Agora, padre, a gente queria saber um assunto um pouco diferente, né, do que a gente estava tratando anteriormente. Nós estamos aí no período da quaresma, em breve teremos a Sexta-feira Santa, e nesse período o pessoal tem o costume de fazer jejum, né, param de praticar certas práticas que normalmente já faziam. E eu queria saber o porquê que existe isso dentro da religião. Então é algo assim muito bonito. Eu ia além de tudo isso. Primeiro jejum, primeira penitência, primeira oração, ela é a prática da caridade, do amor. Não adianta eu fazer jejum e oração se o meu coração é maldoso, se fala mal dos outros. Não adianta só olhar para Deus, mas não olho para o próximo. Então o meu jejum, ele é muito maior do que isso, do que eu deixar de comer alguma coisa. Até mesmo porque o alimento não vai fazer mal às pessoas, a não ser que você coma demasiadamente, mas a minha língua, o meu agir, aí que a gente precisava jejuar. Mas não obstante essa observação da caridade que está acima de tudo, eu diria também que o jejum é uma sabedoria muito grande, de renúncia. Se eu sei renunciar a um alimento, provavelmente eu posso cair menos no pecado. Porque, se eu vejo aquela maçã eu tenho que comer, se eu vejo aquele alimento gostoso eu tenho que comer, tá bom. Então você vai ver também assim, que para você frear, né, as tuas ações, a nível de castidade, por exemplo, você tem mais força, tá? Você está mais espiritualizado. Tudo que você vê, nem tudo é permitido. O rapaz é bonito, a moça é bonita, né? A maçã também é bonita. Então, se você sabe renunciar àquilo ali, depois você sabe frear muitas coisas também internamente de você. Se você não renuncia a alguma coisa, acaba querendo achar que o mundo é teu também, né? Então tem essas duas dimensões assim, de penitência e outro, unir o nosso sofrimento ao de Cristo, de modo especial agora na quaresma, e nos unirmos às pessoas que às vezes também sempre fazem jejum, sempre fazem penitência porque são pobres, né? Não têm o que. Então, essa solidariedade com o irmão também é algo assim fundamental. E é por isso que tem a campanha da fraternidade, é uma campanha que é oração, mas campanha de fraternidade, campanha do irmão, fratelo. E por isso que a gente faz jejum, não para economizar dinheiro,
daí eu não estou assim fazendo nada, porque eu economizo e ponho no bolso. Mas eu faço o jejum com aquele dinheiro que eu ia gastar nas comidas, eu guardo para que no domingo de Ramos eu dê na coleta da igreja aquele que eu segurei, para que depois vá para o bispo, e o bispo destine depois a obras sociais que eu ajudei. Então, esse é o sentido do jejum. Não só lucrar dinheiro para não gastar, porque daí não está fazendo nada, mas guardar para depois doar. Isso aí é o sentido da campanha da fraternidade, do jejum também. Então, ele é mais profundo, né? E com alegria. Aí Jesus diz assim, você está fazendo jejum, lave o rosto, penteie o cabelo, não fica o rosto triste. O que você está fazendo? Estou jejuando. Não, seja alegre, né? Nesse sentido que só Deus sabe o que você está fazendo e vai te dar a recompensa. E aí, de que forma, né, que a igreja auxilia os fiéis também nessa questão do jejum, né, para que durante esse período eles cumpram certinho aos dias que eles se proporam, né, a cumprir o jejum? A igreja sempre orienta e diz assim, olha, faça o jejum, mas em que sentido, assim? Havia um período que era a quaresma toda, né? Agora, o Código de Direito Canônico ele diz assim, 2 vezes na quaresma, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Esses dois dias é dia de jejum e é dia também de abstinência de carne, né? São esses 2 dias que a gente tem que fazer. Então, ela orienta. Caso você não faça, é pecado. Outros dias, a igreja aconselha. Eu quero fazer jejum todas as quartas e todas as sextas-feiras. Parabéns para você. Parabéns para você. Você foi além do exigido. E quando a gente vai além do exigido, o amor é muito grande, tá? E aí, qual que é a importância, né, do jejum para a vida das pessoas, né, como uma forma também de alimentar o espírito? Então, como eu havia lhe dito antes, é uma forma assim de renúncia, de alimentar o espírito e ver ao mesmo tempo assim de que a gente pode se segurar, que a gente pode rezar mais, né, na alimentação, a gente pode colaborar com as outras pessoas. Então, se vai alimentando o teu espírito, se unindo a Deus, a Jesus crucificado, no sofrimento, porque no sofrimento praticamente você não se alimenta. A Jesus, ao mesmo tempo se unindo a Deus, ao próximo e a você mesmo. São 3 de um tripé, né? Você, Deus, próximo. Isso ajuda muito para a gente a questão do jejum. A igreja tem uma sabedoria, é muito grande, ela não vai colocar alguma coisa assim à toa para a gente que não tenha uma sabedoria muito grande. E o jejum intermitente, padre, é algo, por exemplo, o senhor já falou, né? Mas tem, eu optei em tirar refrigerante, tem gente que para de beber, tem gente que não faz a barba, mas e o jejum intermitente, como que a pessoa pode incluir isso? Você pode trazer um pouquinho mais ele? Porque tem muita gente que fala agora assim, o jejum intermitente, a pessoa tira uma refeição, a pessoa tira uma parte só do dia. Então, tem o jejum que a pessoa tira, normalmente é uma refeição, porque você não pode ficar o dia todo sem comer. Inclusive para pessoas idosas, crianças, doentes, por exemplo, um diabético, ele tem que se alimentar a cada 3 horas. Então, se tira ali essa prática, praticamente, ele vai fazer aquilo que pode. Outro deixa de tomar cerveja, outro deixa de comer um bombom, outro deixa de comer, comer um sorvete, outro deixa de fumar, né, aquele período. Então, tem gente que faz tudo isso, essa criatividade. Também isso pode a pessoa mesmo ser criativa, mas o jejum não quer dizer que você vai ficar o dia todo sem comer, né? Você vai tirar uma refeição, de repente
a principal, e as outras você dá uma diminuída no acelerador, né? Não precisa encher o prato até lá em cima, mas dá uma diminuída, né? Vai mais de leve. William, para a gente começar, né, a gente está aí nesse clima de quaresma, né, muitas pessoas aí fazendo jejum. Eu quero que você conte assim, um pouquinho sobre essa diferença, né, que a gente tem o jejum na quaresma, que aí seria por um lado mais espiritual, e do jejum que a gente fala, como o jejum intermitente, né, esse jejum mais voltado para a dieta. Então, né, esse jejum que acontece na quaresma é o jejum onde as pessoas se abdicam, né, deixam de consumir determinados alimentos. E o interessante é sempre as pessoas tentarem focar mais nessa questão de determinado alimento e não da alimentação em geral, né? Então, esse jejum de determinado alimento, ele não vai trazer nenhum malefício assim a curto prazo. Claro que a longo prazo, quando a gente exclui algum grupo alimentar da nossa alimentação, pode acontecer problemas relacionados a alguns nutrientes, né, deficiência de alguns nutrientes. Por exemplo, pessoas que são vegetarianas e veganas, né, precisam suplementar a vitamina B12, que é uma vitamina que está presente na maioria dos alimentos de origem animal. Já o jejum intermitente, ele é utilizado para as pessoas, né, como se fosse uma abordagem nutricional, uma abordagem alimentar com um determinado objetivo. Pode ser para emagrecimento ou exclusivamente para a melhora da saúde. O jejum intermitente, existem alguns protocolos que precisam ser seguidos, né? O jejum mínimo, digamos assim, para intermitente é um jejum de 16 horas, no mínimo, né? Então, a pessoa fica 16 horas sem consumir qualquer alimento. Já no jejum que é religioso, o que acontece? As pessoas deixam de consumir carne ou deixam de consumir determinado alimento, né? Somente aquele alimento, e não uma refeição ou alimentação geral, digamos assim, né? E assim, né, a gente sabe que muitas pessoas são radicais. Nesse período da quaresma, o que você recomendaria, assim, de um jejum de uma maneira saudável, né? Porque muitas pessoas cortam refeições, né? São bem radicais mesmo. Qual aí é a sua recomendação? Então, né, a minha recomendação é para aquelas pessoas que possuem alguma patologia, por exemplo, diabéticos, né? Diabéticos são pessoas que não é aconselhável fazer jejum. Por quê? Porque elas já tomam um medicamento, né, que vai fazer para controlar a glicemia delas, então o medicamento já vai tentar manter a glicemia dela estabilizada no organismo. E quando ela não consome carboidrato, no caso, o que acontece? Vai acontecer uma hipoglicemia, devido ao fato de ela estar tomando medicação para controlar a diabetes, né? E isso pode fazer com que ela acabe tendo sintomas de hipoglicemia, né? Acabar até parando no hospital. Então, pessoas que são diabéticas, a gente não aconselha elas realizarem o jejum, né? E as pessoas que são mais radicais, assim, não tem problema nenhum ficar uma refeição sem se alimentar. Até um dia a gente pode ficar sem se alimentar, se a pessoa for saudável, né? Mas em todos os casos, o que a gente aconselha, assim, se for por um período curto, ficar sem se alimentar em determinado grupo alimentar, ou se ficar sem uma refeição, não tem muito problema. Agora, ficar o dia todo sem se alimentar, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem treinar em jejum porque podem passar mal no treino, né? Aí você vai ficar o dia todo para praticar alguma atividade física, trabalha em algum trabalho que, né, pode ter risco, por exemplo, ela trabalha numa madeireira, tá cortando madeira, pode às vezes ter uma tontura, alguma coisa, né, passar mal e acabar se machucando no trabalho. Então, precisa avaliar bem, né, essas questões para acabar não passando mal, não tendo uma hipoglicemia, não tendo tontura ou mal-estar e acabar, às vezes, tendo um problema maior, né, por algo que teoricamente seria bom, mas pode trazer um problema maior, né? Tá dirigindo o carro e acabou tendo mal-estar ali, acabou se acidentando, né? Então, tomar muito cuidado nessas questões. Agora, você vai ficar em casa, repousando, aí não tem tanto problema assim. Mas, no meu ver, as pessoas têm que prestar um pouco mais de atenção no que elas vão fazer durante o dia, né? Nesse dia que elas vão estar em jejum. Porque se elas fizerem um esforço físico ou estiverem trabalhando, algo do tipo, eu não aconselho ficarem o dia todo sem se alimentar.